Se você souber essa relação que eu vou passar no vídeo de hoje, você já consegue deixar seu gerente do banco sem saber o que falar. E ela não é nada de complexa ou uma coisa difícil de entender. Muito pelo contrário, ela é muito simples e básica. E por esse motivo, por ela ser tão simples, tão básica, as pessoas deixam de lado, ignoram ela e querem passar já para o próximo passo. E eu tô falando aqui da relação entre risco, retorno e liquidez. Então, se você quiser saber mais qual que é a relação entre esses três tópicos, entre essas três características, fica até o final do vídeo, porque esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz até hoje. Então, bora pro vídeo. Mas antes de eu explicar pra vocês qual que é essa relação, já vem aqui embaixo, curte o vídeo e aproveita e clica nessa mãozinha aqui que tá no vídeo, que tá um hang loose aqui, e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque isso ajuda demais, gente. Dá uma puta força pra gravar, pra continuar fazendo esse tipo de conteúdo, então vamos lá, vai, sem enrolação. Se você conseguir entender o que tá por trás desses conceitos que eu vou comentar hoje, você consegue fazer uma análise de qualquer tipo de investimento que você for fazer. E eu não tô falando só dos investimentos de dinheiro mesmo. Tô falando qualquer coisa que você for fazer na sua vida, qualquer ação que você for tomar, você vai analisar o risco, o retorno e a liquidez. Você vai conseguir parar, olhar as opções que você tem e escolher qual que vai ser a melhor naquela situação. E para ficar mais fácil de vocês entenderem tudo, eu vou dividir o vídeo, vou dividir essa relação entre duas. A primeira vai ser o risco e o retorno, e a segunda vai ser a liquidez e o retorno. Vamos começar primeiro entre a relação entre risco e retorno, porque eu considero ela como a mais importante da gente analisar, mas vocês vão ver que a liquidez e retorno também é super importante. Bom, parece meio óbvio o que eu vou falar, mas muita gente esquece ou ignora esse princípio que é muito básico. Quanto maior o risco, mais retorno aquele tipo de investimento tem que te trazer. E a mesma coisa acontece se for o contrário. Se o investimento não tiver nenhum risco, ou alguma coisa que você for fazer na sua vida, alguma atitude que você for tomar, não tem nenhum risco, provavelmente ela não vai trazer tantos retornos para você. Beleza, muito simples de entender isso, mas onde que está a dificuldade das pessoas entenderem isso então? A gente pode falar que o principal motivo disso tudo é a dificuldade da gente conseguir medir, mensurar quais são os riscos daquele investimento que você está fazendo. Ou um investimento, ou uma atitude que você está tomando, qualquer coisa que seja. E essa dificuldade de medir, ela é consequência, vamos falar, de duas principais coisas. A primeira é a dificuldade da gente conseguir prever as coisas que estão no futuro, de prever os detalhes que vai acontecer e todas essas coisas, porque ninguém prevê o futuro. E a segunda coisa é a falta de conhecimento e a falta de interesse das pessoas em querer conhecer aquilo. Bom, eu quero comentar um caso, comentar um exemplo aqui para ficar bem mais fácil de vocês entenderem, que é o caso da poupança e do Tesouro Selic. Em um, você tem a garantia de um banco, que é uma instituição que faz parte de um mercado de um determinado país. E no outro, você tem a garantia do governo daquele próprio país. E qual deles que parece ser mais seguro? Então, por lógica, se a poupança é mais arriscada que o Tesouro Selic, a poupança tem que render mais que o Tesouro Selic. É o princípio básico aqui de risco-retorno que eu comentei com vocês. Em teoria, sim, era para acontecer isso, mas na prática já é outra história. Eu vou deixar aqui quanto está rendendo a poupança e quanto está rendendo o Tesouro Selic em um mês. Hoje, mais de 800 bilhões de reais estão alocados na poupança, que é ridículo para uma aplicação desse tipo. As pessoas não sabem que estão deixando de ganhar muito mais, arriscando muito menos. Então, quando uma pessoa te falar que ela está deixando o dinheiro dela na poupança por ser seguro, mostra para ela o Tesouro Direto e pergunta para ela assim: o que você acha mais arriscado? Um governo inteiro quebrar ou um banco que faz parte de uma economia de um país quebrar? Fala isso e matou, ela não vai ter mais argumento. Então pode parecer meio óbvio essa relação, mas muita gente aqui no Brasil não sabe dela. Essa boa parte ainda não entendeu como que funciona essa relação. Se você não faz parte dessa maioria, se você se encaixa na porcentagem que entende essa relação, comenta aqui embaixo pra gente saber como que o público desse canal, como as pessoas que assistem esse vídeo, se encaixam nisso tudo. Se elas entendem essa relação, se elas não entendem, então comenta aí rapidão, vai. A outra relação que eu quero comentar com vocês é a relação entre liquidez e retorno. Liquidez é a facilidade que você consegue transformar um ativo em caixa, em dinheiro. É a velocidade que você consegue seu dinheiro de volta, vai. E como que ela está ligada aos rendimentos do meu investimento? Muito simples. Vamos pensar que a gente tem dois tipos de investimento. O primeiro investimento, a gente não pode tocar naquele dinheiro, a gente tem que deixar o dinheiro parado lá por 5, 10 anos. E no segundo, a gente pode tirar, colocar ele, mexer nele, sempre que precisar. Então a gente tem dois tipos de investimento, um com liquidez muito baixa e um com liquidez muito alta. Se eu falasse para vocês que os dois tipos de investimento rendessem a mesma coisa, qual que você colocaria seu dinheiro? Provavelmente no que você pudesse tirar e colocar à vontade ali, porque se acontecesse algum pepino na sua vida, um imprevisto, você ia conseguir tirar, acabou, já era.
Então, o que acontece? Para você ter que deixar seu dinheiro parado lá, sem mexer, você tem que receber algum prêmio por isso. E esse prêmio é o aumento da rentabilidade. Por isso, os que têm liquidez menor tendem a te pagar mais. Então essa é a relação entre liquidez e rendimento, em rentabilidade. Quanto menor for a liquidez, ou seja, quanto mais difícil for você tirar seu dinheiro, movimentar seu dinheiro dali, mais aquele tipo de investimento tem que te pagar. Morreu. Então se você souber essas duas relações, você consegue comparar qualquer coisa que você for fazer. Qualquer investimento, qualquer coisinha que o gerente for te oferecer ali, você vai falar assim, qual que é o risco? O risco é tal. Qual que é a liquidez? Liquidez é tal. Qual que é o rendimento? Você pegou isso, compara com outras coisas e você vê se está valendo a pena ou não. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido a mensagem que eu tentei trazer aqui para vocês nesse vídeo. Esse conteúdo que eu trouxe é a base de tudo. E muita gente pula a base porque acha que já está preparado, quer partir para outra coisa, mas a base que vai te sustentar para o resto dos seus entendimentos. Então, construa uma base forte que o resto vai ser história. Pelo vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham curtido pra caramba. Deixa aqui embaixo o like e conto com vocês aí no próximo vídeo. Então se inscreva aqui para não perder nada. Tamo junto, pessoal. É nóis.